Olá, tudo bem, consultora de amamentação? Tudo bem você que é da enfermagem e quer se tornar uma consultora de amamentação? Você sabia que o mês de novembro é um mês muito importante também para a amamentação? Porque ele é considerado o mês de novembro roxo. Além de ser o mês novembro azul, que fala sobre a saúde do homem, nós também comemoramos o mês da prematuridade. E você sabia que 1 a cada 10 bebês nasce prematuro? Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre isso. Estamos de volta e hoje nós estamos falando especialmente sobre o Novembro Roxo da Prematuridade. E se você não sabia, eu contei para vocês antes da vinheta que 1 a cada 10 bebês nasce prematuro. E o que você, que é especialista ou que é consultora em amamentação, precisa saber? Antes de eu te contar, eu te convido para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar seu like, para nosso canal poder crescer e você também ficar sabendo todas as vezes que tiver vídeo novo. Então, falando aqui do nosso novembro roxo da prematuridade, existem vários fatores que podem fazer com que o nascimento desse bebê seja prematuro. O que é importante saber? Se é um prematuro extremo, se é um prematuro mais tardio, porque dependendo do grau de prematuridade, você vai preparar essa mãe para a amamentação. Se for um prematuro extremo, que a mãe não vai poder amamentar por um bom tempo, ela precisa ser encaminhada para realizar ordenha de estímulo, ela tendo ou não já a produção de leite. Se o colostro tiver já descido por algum motivo, algumas mulheres no final da gestação já começam a produzir o colostro, mesmo ela estando com menos ali, né, de 37 semanas, às vezes até menos de 30 semanas, alguns nascem com 29. Então, precisa que essa mulher seja encaminhada para a sala de ordenha, para uma sala de apoio à amamentação, ou depois que ela for para casa também receber alta, vai para casa sem o bebê vai ficar internado, ela tem que fazer ordenhas de estímulo. Como que tem que ser essa ordenha de estímulo? Ela vai fazer a ordenha com a bombinha, pode ser ela elétrica ou manual, e vai ficar fazendo esse estímulo mais ou menos como se fosse a quantidade de vezes que o bebê mama. Então tem que ser pelo menos umas 5, 6 ordenhas dessa por dia. E quando ela começar a ter produção, ela vai encaminhar esse leite para o banco de leite, para o hospital onde o bebê dela está internado, para que esse leite possa ficar lá armazenado e ser oferecido para esse bebê quando ele tiver condições de receber essa dieta. Se ela for coletar esse leite em casa, ela vai fazer a higiene, vai usar máscara, vai lavar bem as mãos, vai coletar o leite ordenhado, vai colocar num frasco de vidro com tampa de plástico e deixar na geladeira por até 12 horas ou no congelador por até 15 dias. Mas o mais breve possível ela vai encaminhar, vai levar esse leite lá para o banco de leite, para o lactário do hospital onde o bebê está internado na unidade neonatal. O transporte vai ser feito numa caixa térmica, não pode ser feito sem estar bem acondicionado, bem geladinho. E esse leite vai ser guardado lá para o bebê da própria mãe. Alguns estabelecimentos já estão se fazendo valer da colostroterapia. Mesmo que o bebê seja prematuro, pequenas quantidades de colostro são passadas na bochechinha do bebê para poder estar estimulando a sua imunidade, estimulando também o funcionamento do trato gastrointestinal. Poder ajudar a formar ali, né, aquela flora bacteriana, microbiota do intestino desse bebê, com o leite da sua própria mãe. Então, se o bebê nasce prematuro e vai demorar alguns dias, às vezes até meses, para poder estar recebendo esse leite da mãe, ela vai, então, estimular essa lactação com a bombinha, seja manual ou seja elétrica, e você tem que estar preparada para orientar como que ela vai fazer esse estímulo, e esse leite vai ficar, então, lá estocado até que esse bebê possa receber. Se o bebê já é um prematuro mais tardio, de 34 a 37 semanas de gestação, ou se ele nem é prematuro, ele nasce a termo e por algum motivo precisa ficar internado na unidade neonatal. Às vezes fez uma hipoglicemia, ou às vezes é um bebê que nasceu um pouquinho mais cansadinho e precisa então de ficar na unidade neonatal e não vai amamentar só por algumas horas ou por alguns dias bem curtos, 2, 3 dias. Então, essa mãe também vai realizar ordenha de estímulo e quanto mais breve possível ela puder colocar esse bebê para sugar o seio materno, para estar estimulando essa sucção, melhor é.
Porque nós sabemos que o nosso peito, ele não é o estoque, ele é fábrica. Então, quanto mais suga, mais leite será produzido. Então, o bebê vai sugar e essa mãe vai continuar também fazendo ordenha de estímulo, porque às vezes o bebê está internado, não vai ficar o tempo todo com a mãe. Então, o tempo que ele está com ela, ele suga nela. O tempo que ela está em casa, que ela está às vezes ainda internada lá na maternidade, não está amamentando o bebê, ela vai fazendo essa ordenha de estímulo para que esse bebê possa receber o leite ordenhado da própria mãe. Uma outra coisa também é que às vezes esse bebê ele nasce não prematuro, como eu falei, né? Ele nasce a termo, mas ele precisa ficar lá internado na unidade neonatal e ele vai receber esse leite da própria mãe. E se por um acaso a mãe não tiver ainda produção e esse bebê já está podendo receber o leite, não sugar, mas está podendo receber, ele vai receber um leite humano doado ao banco. Esse leite ele é pasteurizado, ele é tratado. Então, se você tem algumas mães que têm condições de serem doadoras ao banco de leite, estimule também, porque os bebês que estão internados nas unidades neonatais, eles precisam de doação. O banco de leite funciona através de doação. Essas mães passam por uma triagem para poder ser doadoras, fazem vários exames de sangue, um acompanhamento. Então, esse leite é um leite seguro, ele é pasteurizado, ele é recebido por doação e é oferecido para o bebê que tem mais ou menos a mesma idade gestacional daquela mãe que está doando. Então, tudo, porque o leite materno ele é produzido para aquela fase específica do bebê. Então, o bebê que está internado na unidade neonatal vai receber um leite de uma doadora que teve um bebê mais ou menos naquela mesma fase que ele. Então, esse leite ele vai ser preparado no banco de leite e vai ser enviado para a unidade neonatal para ser oferecido para esse bebê que está lá internado. Então, leite de doação. Estimule as suas clientes, as mães que você atende, que têm uma produção excessiva de leite, a serem doadoras dos bancos de leite. Isso é muito importante para ajudar no crescimento, no desenvolvimento, na alimentação dos bebês que ficam internados nas unidades neonatais. E existem também, então, aqueles bebês que nascem prematuros, mas não precisam ficar internados em unidades neonatais. É o meu caso, por exemplo. Eu tive um bebê prematuro de 34 semanas, mas ele nasceu em boas condições e ele ficou comigo na enfermaria. Então, esse bebê ele já pode mamar. Então, ele é colocado para sugar o seio materno e quanto mais ele sugar, mais rápido esse colostro vai descer. E isso é muito importante para que esse bebê possa se desenvolver de forma adequada. E ele possa também já estar ativando ali o seu sistema imune. Os bebês prematuros, eles são um pouquinho mais delicados. Então, é muito importante que esses bebês sejam alimentados com o leite da própria mãe. O leite materno contém tudo o que o bebê precisa para crescer forte e saudável, exclusivamente até o 6º mês de vida. E não é diferente para os prematuros. O leite materno é o melhor alimento que esse bebê poderá receber. E você, como consultora, como especialista em aleitamento materno, tem que estar preparada para orientar de forma adequada essas mães que estiverem, então, aos seus bebês prematuramente. Tem que estar preparado também para orientar, para ouvir. Você tem que usar o seu poder de escuta, a sua empatia, para poder perceber como que está o estado emocional dessa mãe, o estado emocional dessa família, para você também oferecer esse apoio e conforto para eles. Você, além de ser uma consultora em amamentação, você vai observar como que estão as condições. Essa mãe pode estar passando por um estresse emocional, pode estar passando por um momento de blues puerperal, ou até mesmo uma depressão pós-parto, pode estar muito ansiosa pelo bebê ter nascido prematuramente. Às vezes ela vai se sentir culpada porque esse bebê pode estar nascendo prematuramente devido a alguma condição clínica dela. Essa mãe pode ser diabética e esse bebê pode às vezes ter ficado muito grande, macrossômico, que nós chamamos, e precisa de fazer uma cesárea antes da hora. Às vezes essa mãe teve uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia e precisa de fazer uma cesárea de urgência. Às vezes ela teve um descolamento de placenta. E eu já atendi mães que se sentiram culpadas porque a pressão dela subiu, o bebê teve que nascer prematuramente e teve um pouco de dificuldade com a amamentação. E ela se sentiu culpada. Ela falou assim, será que se a minha pressão não tivesse subido, ele tinha nascido na hora certa, de parto normal e tinha mamado melhor? Então você tem que saber observar como um todo a situação daquela mãe, daquela família, aquele contexto todo, para poder estar orientando de forma adequada. Mas por que você tem que se preocupar com o estado emocional dela? O estado emocional influencia e muito na descida do leite, influencia e muito nesse processo todo de amamentação. Nós sabemos que tem uma trava cortical, que o estresse não é que não vai produzir o leite, mas ele vai ser bloqueado, a ocitocina vai ser bloqueada e esse leite não vai ser ejetado.
Que tem os hormônios que atuam na amamentação, que é prolactina, que atua na produção do leite, e existe a ocitocina, que atua na ejeção do leite. Se a mãe está estressada, está nervosa, a ocitocina é bloqueada na corrente sanguínea, a trava cortical, que nós falamos, e isso faz com que o leite não seja, então, ejetado. Precisa, então, que essa mãe esteja tranquila, que ela seja acalmada, que ela entenda que o bebê dela está na unidade neonatal, mas ele está no melhor lugar que ele poderia estar, que toda a equipe vai estar cuidando dele lá com o maior carinho, que ninguém está lá para judiar do bebê. E existe também o processo depois que o bebê vai estar, se às vezes ele precisar receber fórmula, ele vai precisar de passar por um processo que nós chamamos de relactação. Ele vai ter que começar a sugar o seio materno, porque às vezes ele recebeu a dieta por copinho ou por sondinha e não aprendeu a sugar o seio materno. Se ele for um prematuro extremo, ele vai demorar um pouquinho para aprender. Então aí vai entrar a equipe de fono, audiólogos lá dessa unidade neonatal para fazer os exercícios ali com aquele bebê de sucção, e ele vai precisar de passar pelo processo de relactação para ele poder aprender a mamar no seio materno. E é isso com o processo sonda-peito, é colocado uma sondinha ou dentro do copinho, ou numa seringuinha que vai por gavagem, e aí a outra ponta da sondinha é colocada dentro da boca do bebê, mas aqui junto com o seio materno. Então ele suga o seio materno e ao mesmo tempo ele recebe aquele leite que foi leite doado, ou às vezes uma fórmula, dependendo das condições que esse bebê tiver. Então, você precisa saber orientar essa mãe desse processo da sonda-peito, que é a translactação, para ela poder entender e estar preparada quando ela estiver passando por esse momento. Ela não vai achar nada estranho. Você vai estar preparando essa mãe para poder estar conseguindo amamentar o seu bebê que nasceu prematurinho. Tem uma outra coisa também que muitas maternidades, muitas unidades neonatais já fazem, que é a ordenha à beira-leito. Como é que é isso? A ordenha é realizada lá dentro da unidade neonatal, do ladinho da incubadora que o bebê tá. Por quê? Porque nós sabemos que também a amamentação, a descida do leite, faz parte de um processo emocional, um processo hormonal. E quando o bebê está em contato com a mãe, ou ela sente cheirinho de alguma pecinha de roupa do bebê, ou ela está vendo ele, a quantidade de ocitocina na corrente sanguínea dela aumenta e esse leite vai ser ejetado mais facilmente. Então, quando a mãe está fazendo ordenha beira-leito, estudos já mostraram que a quantidade de leite que sai é maior. Você pode, então, incentivá-la a fazer essa ordenha beira-leito, se a instituição onde o bebê estiver permitir. Se não, você vai orientá-la a fazer a ordenha olhando uma foto do bebê, ou vendo um filminho do bebê, ou cheirando alguma roupinha do bebê. Isso também ajuda a melhorar a saída desse leite. Ela vai conseguir também ordenhar uma quantidade maior. E não se esqueça de orientar, então, quanto à forma correta de estocar esse leite. Frasco de vidro com tampa de plástico, 12 horas na geladeira, 15 dias no freezer, vai colocar a data e a hora da coleta e não vai encher demais o potinho. Coloca pelo menos uns 2 dedos abaixo da tampa, porque quando congela o leite expande, então ele não pode estar lá em contato com a tampa. Uma outra coisa também que é bom você lembrar a mãe, que ela vai fazer ordenha, mas que talvez não saia leite já na primeira ordenha. E às vezes elas ficam muito desestimuladas, ficam frustradas, porque tá lá ordenhando e não sai nada. Então às vezes ela vai ordenhar uma vez, 2, 3, não vai sair nada. Na quarta vai sair uma gotinha, depois já vai sair 1 ml, 5, 10, de repente já tá saindo 100, já tá saindo 200. Então, acalme essa mãe para que ela fique mais tranquila em relação à quantidade da ordenha de estímulo. Que você começa a estimular, mas não vai sair um leite já logo de cara. Muitas mães realizam várias ordenhas para conseguir sair um pouquinho de leite. Então, o colostro tem de 3 a 5 dias para descer, mas nós sabemos que se for uma pressão alta, um diabetes, uma cesárea, pode atrasar essa pojadura. Então, essa mãe tem que estar bem orientada para esse momento que ela vai estar passando, que é o nascimento prematuro do seu bebê. E você tem que estar preparada, porque, como eu disse, a estatística é a cada 10 bebês, 1 nasce prematuro. Aqui no Brasil, a nossa taxa ainda é um pouquinho maior, são 12. 12 bebês que nascem, 12% na verdade, né? Não 10%, 12%. Então, se prepare para isso, se qualifique, busque informações verdadeiras, em bases de dados que são científicos, para que você possa orientar de forma adequada essa família que está recebendo um bebê prematuro. Tem alguma dúvida? Deixa a sua dúvida nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima!